Olá, meu nome é Júlio Santiago, da Sociedade Brasileira de Direito Tributário, e eu hoje estou aqui para gravar esse vídeo para tratar de um tema que eu havia mencionado quando eu tratei do vídeo sobre Piketty, igualdade e tributação no Brasil, aquela mesa de debates que eu fiz na SBDT. Se você não viu ainda o vídeo, clica aí no link que tem aí embaixo do vídeo, que remete direto para esse resumo que eu fiz da palestra do Piketty, que a gente não conseguiu gravar lá no dia, na hora, mas eu acabei gravando esse resumo para que as pessoas de fora do Rio de Janeiro não pudessem ter acesso aí o que foi debatido. Então, se você não viu lá, clica aqui no link dessa palestra que eu proferi lá dos amigos, né, do professor Sérgio André Rocha e professor Ricardo Lodi Ribeiro. Então, hoje eu vou tratar de uma afirmação que eu fiz lá e uma premissa que eu não especifiquei, sobre o que eu entendo por determinado assunto. Mas antes, deixa eu te contar uma história que eu acho que ela representa bem o que eu quero te explicar nesse vídeo. Eu ouvi de uma pessoa que não é do direito, relacionado ao direito, é um empreendedor, mas ele narrou em outro contexto e eu acho que serve aqui para o que eu quero explicar. Havia um homem que ele era apaixonado por borboletas, e certa vez ele estava observando uma borboleta sair do casulo. Só que ele percebeu que aquela borboleta ela estava tendo uma dificuldade muito grande de sair do casulo, e ele ali, angustiado com aquela demora da borboleta em sair do casulo, resolveu tomar uma medida. Qual medida ele tomou? Ele pegou uma tesoura e cortou o casulo daquela borboleta. E de fato, facilitou a vida da borboleta. A borboleta conseguiu sair do casulo e ela começou a andar. E aí aquele cidadão, aquele homem que é apaixonado por borboletas, percebeu que a borboleta só caminhava, né, no chão, ela não voava. E aí ele ficou intrigado, ele percebeu também que a asa da borboleta estava menor que o seu corpo. Então, por essa razão, só nessa observação ele pôde constatar que ela não conseguia voar. Então ele foi pesquisar o assunto, que ele descobriu que quando ele cortou o casulo, ele impediu que a borboleta, por esforço próprio, saísse daquela situação. E aquele esforço que a borboleta faz para sair daquela situação faz com que o líquido escorra por suas asas e faz com que ela se desenvolva. Então aquela dificuldade que a borboleta tinha era importante para que ela pudesse desenvolver as suas asas. E o que eu quero falar, e o que isso tem a ver com o que a gente está tratando aqui? Que às vezes as dificuldades existentes em um tema são importantes para que aquele tema se desenvolva melhor. Então, separar assuntos, e aqui para trazer a nossa metáfora, cortar casulos, às vezes não é a melhor saída. Nós temos isso no direito tributário. A gente vai ver aqui, quando eu proferi lá aquela palestra sobre Piketty, igualdade e tributação no Brasil, eu fiz uma afirmação que ela foi posteriormente criticada pelo professor Sérgio André Rocha da tribuna. Então, na ocasião ele falou logo depois de mim, primeiro eu falei, depois o professor Sérgio André falou, e depois o professor Ricardo Lodi falou. Então, naquela oportunidade, como fui o primeiro a falar, eu não tive a oportunidade de falar de novo por conta do tempo, da mesa de debate que já havia estourado, né? Aquela mesa, ela teve um grande público, foram 150 pessoas, uma mesa de debate são um público muito alto. Então eu não tive tempo de explicar o que eu quis dizer para o direito tributário, e é o tema que eu vou tratar. E aí, eu conversando com o professor Sérgio, ele me narrou justamente isso, que eu deveria ter delimitado a premissa antes de fazer a afirmação. Então, qual foi a afirmação que eu disse que mereceu essa observação do professor? Eu disse que o direito tributário, e aí quem for ver o vídeo vai ver que eu digo isso, eu disse que o direito tributário não se preocupa com os pobres e que ele é mais preocupado com produção e as empresas, com arrecadação tributária, com repartição de receitas. Então, quando o professor Sérgio André subiu à tribuna e afirmou que o direito tributário não era preocupado com os pobres porque não era uma finalidade dele, não era um problema dele, era um problema do gasto público, um problema do direito financeiro, eu
não tive tempo aí de me especificar mais o que eu entendo por direito tributário. Então aqui nesse ponto, é o nosso ponto de divergência, é a premissa que eu não especifiquei, que eu pretendo especificar nesse vídeo. Então eu vou explicar isso rapidamente. Quando a gente pensa em direito tributário, não podemos vê-lo apenas como uma ciência que regula a prestação do contribuinte ou a ciência que estuda a relação entre fisco e contribuinte em torno da arrecadação tributária. Eu não posso ver o direito tributário simplesmente como uma disciplina jurídica dos tributos, uma coisa estritamente apenas olhando para esse problema de incidência tributária. Então, quando eu penso em direito tributário, quando pensamos aqui em direito tributário, devemos refletir que estamos diante de uma ciência jurídica da tributação. Uma ciência jurídica que estuda um fenômeno que ele não é estático, é um fenômeno dinâmico, um fenômeno que atinge situações passadas, embora isso possa parecer um absurdo eu dizer isso, mas ele atinge situações passadas, como também atinge situações futuras, um fenômeno que muitas vezes determina como as pessoas viverão, se elas vão procurar essa ou aquela profissão, se elas vão comprar esse ou aquele produto. Então, quando eu penso em direito tributário, enquanto ciência jurídica da tributação, eu tenho que saber que a tributação influencia determinado espaço geográfico, independente do tamanho desse espaço, local ou global, um pequeno município, um grande continente. Então, reduzir o campo do direito tributário apenas a um problema de incidência tributária, apenas ao estudo da relação jurídica entre duas partes, é desconsiderar outras situações que não se enquadram nessa relação entre duas partes envolvidas. Fisco de um lado, contribuinte de outro, seja quem venha a ser o contribuinte, a não ser que tenhamos um conceito muito largo de contribuinte, de outras situações, mas isso eu posso explicar também. Aí já é uma outra questão, o que eu entendo, o que é o contribuinte, né? Então, quando eu penso em direito tributário, em uma ciência jurídica da tributação, eu tenho que entender que a tributação de determinado país tem como pano de fundo uma certa concepção de justiça, que precisa ser debatida. Se determinado estado fiscal resolve cobrar impostos sobre propriedade, sobre compra de carros, motos, ladeiras, né, sobre fogão, outros bens jurídicos que a grande massa da população adquire, outros bens de consumo, perdão, que a grande massa da população adquire, mas não cobra, por outro lado, impostos que poderiam incidir, mas não incidem em jatinhos, lanchas, helicópteros. A gente precisa debater por que isso. E aí a gente está falando a gente vai debateria até a tributação sobre o consumo, né, a própria existência disso. Então, se determinado estado fiscal resolve conferir uma série de benefícios às empresas que não pagam seus tributos regularmente, mas de outro lado tributa mais pesadamente bens importantes para uma classe menos privilegiada economicamente, como energia elétrica, bem essencialmente importante, né, para todo mundo, alimentos de primeira necessidade, extremamente importante. Isso precisa ser debatido. É preciso entender por que isso acontece. Quando se arrecada dinheiro do contribuinte, isso não pode ser visto como um dinheiro colocado em fundo perdido para que o Estado gaste da forma que bem entender. Ver no direito tributário uma preocupação com a forma que se arrecada esse dinheiro e a forma como o ônus dessa arrecadação é repartido é se preocupar apenas com a carga tributária do país. O que eu diria ainda pior, é dar oportunidade para que se fique eternamente discutindo a carga tributária em relação ao PIB, deixando de lado a investigação sobre aqueles que estão se beneficiando do sistema tributário, seja se beneficiando por bem ou por mal. O direito tributário, então, enquanto ciência jurídica da tributação, deve se preocupar tanto com a arrecadação tributária, sim, aí tudo bem, mas também como esse dinheiro é destinado. O direito tributário deve se preocupar com os benefícios fiscais que são concedidos, portanto.
Alguém poderia dizer que o gasto público é preocupação do direito financeiro. Aqui reside um outro problema. Acredito que cortaram o casulo de maneira errada. Talvez essa separação da doutrina de direito tributário e direito financeiro não devesse existir. Ainda que se possa falar em uma facilidade didática, né, isso acaba por distanciar uma da outra. Então, se eu estou dando subvenção, subsídio, isenção, se eu estou dando benefício fiscal no campo da despesa, no campo da receita, eu preciso saber estudar isso em conexão com o direito tributário, para onde o dinheiro está indo. Então não acaba por fazer, se a gente separa isso, pelo menos aqui numa primeira reflexão, se a gente separa isso, fica parecendo que o direito tributário é uma ciência jurídica estática, né? Olhando para um fato que já passou, que já ocorreu, o fato gerador, por exemplo, mas sem olhar para o que vai ocorrer, concessão de benefícios fiscais, esse controle que precisa ser feito, né? Às vezes a determinada reclamação de carga tributária alta vem de quem está recebendo muito benefício fiscal. Então, se ele já recebe muito benefício fiscal e ainda assim não quer contribuir, a gente precisa debater isso. Então, quando eu disse que lá na mesa de debate da SBDT sobre o Piketty, igualdade e tributação no Brasil, que o direito tributário ele deveria se preocupar mais com o pobre, eu quis dizer exatamente que deveria haver uma preocupação maior quanto à concessão de benefícios fiscais, principalmente para essas pessoas. Por exemplo, as reformas tributárias que a gente tem visto, inclusive as propostas de emenda constitucionais, elas não tratam dessa questão de como o direito tributário, a tributação poderia ajudar dentro desse campo da pobreza. No meu site eu tenho um texto sobre isso, se você procurar lá no meu site juliocesasantiago.com.br, eu tenho procura lá Reforma Tributária e Justiça Fiscal, uma palestra que eu dei na Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, eu tenho um texto lá sobre isso, e você vai ver que as últimas reformas e as propostas de emenda constitucional não se preocuparam com essa questão, estão sempre preocupados com carga tributária, concentração, distribuição da receita, e concentração de poder. Então, em síntese, e esse vídeo foi só para isso, o que eu entendo por direito tributário é que ele é uma ciência jurídica da tributação e a tributação enquanto fenômeno dinâmico, que deve se preocupar não somente com a carga tributária, mas também com os benefícios fiscais que são concedidos. Espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, compartilhe esse vídeo, não deixe o conhecimento ficar parado, vamos debater esses assuntos do direito tributário sob uma nova concepção, então compartilhe aí o vídeo, deixa o seu recado, comenta aí no site, me manda e-mail, eu sempre respondo os e-mails que eu recebo, embora às vezes eu demore um pouco, mas eu sempre respondo, e até a próxima, um abraço.